Uma pergunta que sempre me fazem é por que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, ele tem a dificuldade de apresentar altas taxas de crescimento como a gente observa em muitas economias emergentes. O mundo, ele cresceu de 2014 até 2021, alguma coisa um pouco mais do que 14%, enquanto que nós crescemos apenas 2%. É uma diferença muito grande. E aonde que nós vamos encontrar a resposta para essa diferença? Sem dúvida alguma, quando nós analisamos a nossa economia, nós percebemos que as condições estruturais elas estão fragilizadas. Isto por uma falta de investimentos públicos, seja no que diz respeito à educação, à saúde, à segurança e principalmente mobilidade. Mobilidade no seu sentido mais amplo. Nós estamos falando de portos, aeroportos, transporte público urbano. E tudo isso acaba prejudicando as condições estruturais do nosso país. Por quê? Ora, o empresário, quando ele resolve investir, ele quer ter uma segurança de que o seu colaborador vai chegar em tempo hábil, que vai chegar em boas condições de saúde e principalmente despreocupado com relação à sua família, que via de regra mora na periferia. Então, tudo isso acaba tirando a produtividade da nossa economia. Produtividade no seu sentido mais amplo, por exemplo, quando nós dizemos o seguinte: ora, o PIB, ou a produtividade, mais especificamente falando, ela representa o quê? Representa, via de regra, o quanto em média cada brasileiro produziu num determinado período de tempo. E o que a gente está observando? Que essa produtividade vem caindo continuamente, ano a ano, desde 2011. Então isso mostra realmente uma dificuldade muito grande para o empresariado poder produzir e principalmente se sentir estimulado em investir. Ora, qual a solução para isso? A solução é muito simples, é o governo voltar a dar atenção justamente para a infraestrutura, uma infraestrutura que é fundamental. Por quê? À medida que, conforme eu comentei, a produtividade está caindo, a gente observa, por exemplo, empresas estrangeiras saindo fora do país ou deixando de produzir na nossa economia. Então nós temos alguns exemplos, por exemplo, no setor farmacêutico, a Eli Lilly, a Roche, deixaram de produzir aqui no nosso país. E principalmente elas afirmando que é difícil produzir aqui no Brasil produtos complexos. No setor automobilístico, nós temos a saída da Ford, a Mercedes, que deixou de produzir automóveis. No setor eletroeletrônico, nós temos a Sony, temos a LG, a Foxconn, que também abandonaram o nosso território. Então, tudo isso representam sinalizações de que realmente não é muito fácil trabalhar aqui no Brasil. Principalmente quando a gente fala não só das condições estruturais, mas principalmente das reformas necessárias. Uma reforma administrativa, por exemplo, né? Uma retomada da reforma previdenciária, a reforma tributária. Tudo isso para quê? Para dar uma celeridade, uma agilidade maior para os agentes econômicos, principalmente os agentes econômicos que produzem e principalmente geram emprego. E à medida que eles geram emprego, estarão gerando renda, mais renda, nós teremos uma sociedade feliz. Então essa é a grande questão, né? É a hora de nós retomarmos ou repensarmos as condições de produção do país e principalmente dentro de uma perspectiva de longo prazo para que toda a nossa sociedade possa ter um bem-estar melhor.